Por favor, vamos lá, Rosinha, nossa leitura da mensagem. Mensagem de ambientação, 166. A tua importância está na razão direta do que faças a benefício próprio. Contigo ou sem ti, a vida prossegue, o mundo continuará a sua marcha. Não te creias detentor de recursos excepcionais, sem cuja presença os seres depreciariam e a humanidade sofreria decadência. Tuas conquistas e perdas fazem a contabilidade dos teus favores reais. Ser simples e torna-te humilde, qual lâmpada diante do sol, e este em contorno com uma Em galáxia. confronto. Em Em confronto, confronto. confronto com uma galáxia. Ok. Gostaria de comentar? Não, Tá bom. Alguém gostaria de comentar a lição? Bom, Joana nos fala aqui com relação à ação que nós devemos empreender conosco, né? Tanto que ele fala aqui, a tua importância está na razão direta do que faças a benefício próprio. Então, nós precisamos sim nos valorizar, nós precisamos sim cuidar de nós, né? Para que a gente possa galgar aí, né, o tão almejado adiantamento espiritual que nós desejamos. Fazer o bem ao próximo é importante e necessário, né? Mas fazer o bem a nós mesmos também é missão nossa. Nós não podemos nos negligenciarmos. Tudo tem que ter equilíbrio, tudo tem que ter o seu momento, a sua intensidade, para que a gente possa viver em equilíbrio. Então, a mensagem dela ela é muito oportuna nesse sentido, né? E ela continua aqui, ó. Contigo e sem ti, a vida prossegue. Isso é uma verdade. Nós não podemos nos achar no centro do mundo, né? Nós somos composição do mundo, e não o centro do mundo. Então, nós temos, sim, a nossa contribuição no todo. E ela continua. O mundo continuará. Quando nós deixarmos esta vida e retornarmos à vida espiritual, tudo que aqui ficou continua e tem que continuar. Assim como nós que permanecemos e aqueles entes queridos que partiram também esperam de nós a continuidade. A vida não pode parar, né, estagnar, congelar. Nós temos que seguir em frente. Porque tudo é uma soma de experiências, inclusive esse afastamento temporário que vamos vivendo a cada existência. Faz parte do nosso amadurecimento, faz parte da compreensão dos desígnios de Deus em nossas vidas. Então, nós precisamos entender esse mecanismo e nos encaixarmos dentro desse mecanismo. Então, isso é muito importante. E aí ela finaliza com sublimidade, que ela diz: ser simples, ou seja, sejamos simples, não vamos complicar a vida, né? E torna-te humilde, torna-te. Então, veja que é um processo. Se nós queremos isso, temos que caminhar nesse sentido. Fazer os devidos ajustes em pensamento, comportamento, objetivos, para que possamos nos tornar humildes. Qual lâmpada diante do Sol? E este em confronto com uma galáxia. Então, o Sol, nossa estrela maior, ele é um simples ponto quase imperceptível na galáxia. E a nossa galáxia, no universo, também é um ponto imperceptível. Então, aí a comparação da humildade. A lâmpada em relação ao Sol. O que é uma lâmpada em relação ao Sol? Mas ela faz a parte dela. Aonde ela está, ela leva a luz. Onde o Sol está, leva a vida. Então, veja a proporcionalidade, né? Então, nós somos essa lâmpada
diante dos propósitos, né, ao qual cada um de nós está incumbido. Beleza? Muito que bem. Então, vamos fazer a nossa prece para que a gente possa, então, dar seguimento ao nosso estudo desta noite. Por favor, Rômulo. Boa noite a todos. Fechamos os nossos olhos. Vamos levar o nosso pensamento a Jesus, nosso guia e mestre, agradecidos por essa oportunidade, o último estudo do ano de 2024. Que a espiritualidade amiga nos ampare, nos fortaleça, que possamos absorver todos os conhecimentos que aqui serão passados para poder aplicar na nossa vida. Obrigado, Senhor, mais uma vez. Abençoa os nossos irmãos presentes nessa sala e aqueles que não puderam estar também. Aqui estamos, Senhor, agradecidos e pedimos humildemente permissão para dar início ao estudo da noite. Fique conosco hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Que assim seja. Obrigado, Ronald. A quem não dei boa noite, então, boa noite, né? Georgia, Ulisses, Adriana, Carmen, Pedro Boa César, noite. são todos bem-vindos. Boa noite. Então, pessoal, nós vamos retomar aqui da pergunta. Boa noite. Eu gostaria, antes de começar, por favor, se você pudesse falar mais um pouco da questão da semana passada, que eu vi o estudo hoje, e falando se a coisa moral, se fica marcado no psiquismo, uma sensação, é no corpo que acontece, como você estava falando, mas se ficar marcado, fica no psiquismo, aí o espírito continua achando que está no corpo. Foi uma coisa assim, mais ou menos? Eu queria entender um pouco melhor, se for possível. Entendi sua dúvida. Vamos lá. Nós vivemos, enquanto encarnados, nós vivemos na interação com as sensações, com as experiências, via o nosso corpo físico. Tudo bem até aí? Hein, Carmen? Tudo bem até aí? Sim. Beleza. Sim. Então, o nosso corpo é um veículo de sensações, de percepções. Então, ele nos envia essas sensações e o espírito, que somos nós, fazemos a devida análise e respondemos com uma reação a esse estímulo. Tudo bem? Sim. Tudo bem. Determinadas experiências podem nos ser bastante impactantes. Sim. E essas sensações, essas percepções, essas experiências que para nós, emocionalmente, psiquicamente, são impactantes, podem perdurar conosco após o desencarne. Tudo bem até aí? Entendi. Sim, tudo bem. Tudo bem. Entendi. Então, acontece o desencarne. O corpo não será mais veículo dessas sensações, porque desencarnamos. Beleza? Desacoplamos desse corpo. O corpo ficou para lá. Mas as sensações permanecem aonde? No espírito. Entendi. Porque Essas sensações que permanecem no espírito podem ser vividas e apreciadas naturalmente, não causando nenhuma perturbação a nível emocional, psíquico, e aí nenhum desdobramento trará. Mas poderemos manter em nossa lembrança as sensações que foram impactantes. Essas que foram impactantes vão ou poderão se refletir no perispírito. Okay? Entendi. Então, é em função disso que nós arrastamos por um determinado tempo as sensações que nós falamos na semana passada. Tá bom. Muito obrigada, tá? Nada. Foi bem... Tudo bem? Beleza. Pessoal, deixa eu só responder aqui rapidinho o Luiz Carlos.
Só um segundo. Diga, Sandrinha. Mauro, eu estou pensando aqui o seguinte, por um momento deu a entender que a gente, aí mesmo que a gente não pode ser o apontador do que é impactante para um, o que é impactante para o outro. Eu sei que existe um padrão a nível divino, que tem os padrões e que isso vão nos ser impactantes mesmos, né? Mas tem pessoas que são impactantes, recebem impacto por um lado, mas não recebem impacto para o outro, né? Então, isso a mim só dá a conclusão que eu estou compartilhando, né? Que a gente não deve julgar ninguém pela fragilidade diante de uma sensação ou de uma fragilidade de uma reencarnação. Porque aquela reencarnação. Eu, por exemplo, eu tenho horror de barulho de avião. Eu estou morando na ilha. Eu sofro com isso, mas eu não gosto de barulho de avião. Alguns dizem assim, pô, mas que idiota, que idiotice, que fragilidade, que isso, que aquilo, deixa de ser frágil. Mas deixar de ser frágil não é uma coisa que você pode continuar lutando para deixar de ser frágil, mas não significa que você já deixou de ser frágil. Eu queria ressaltar o fato de muita gente botar o dedo na nossa. Eu vou colocar de um jeito grosseiro mesmo, mas vocês fazem os devidos débitos aí, o dedo na cara e dizer que a gente é frágil nisso ou é frágil naquilo. A gente não é frágil nisso nem é naquilo. A gente é frágil naquilo que é frágil, porque cada um está num nível, né? Então me veio essa conversa que você teve com a moça, me veio essa percepção que nós não devemos nunca julgar ninguém, porque cada um está num determinado sensor dentro de si, que é o próprio espírito, né? Exatamente, é o que a gente fala na nossa casa. Nós não somos juízes de ninguém. Então, nós não temos que julgar Isso. ninguém, né? Cada um de nós tem lá a sua relação de fragilidades que só ele é capaz de entender e de reverter, né? Isso a doutrina espírita vai nos ensinando, né? Essa fala que a Sandrinha trouxe é muito comum, principalmente para as pessoas que não são assim afinadas ou afetas à doutrina espírita. A doutrina espírita nos falando das Sim, vidas sim. sucessivas, né? Das nossas vidas pretéritas e futuras, abre a nossa mente para uma outra reflexão sobre isso. E aí é o que a Sandra falou. Cada um de nós tem o seu calcanhar de Aquiles, ou vários calcanhares de Aquiles, né? Então não significa que porque eu venci uma dificuldade que o outro apresenta, que o outro tem que vencer igualmente. Claro que não, né? Sim. É aquela outra máxima que a gente fala: ninguém deve medir o outro pelo seu método. Isso. Se eu alcancei determinadas vitórias, eu ainda tenho muitas derrotas. E o outro alcançou muitas vitórias e tem suas derrotas. E assim nós Uhum. vamos seguindo. O que nós precisamos é entender que nós estamos na vida para nos apoiarmos e aprendermos juntos. Aquele que tem algo a ensinar, ensina. Aquele que tem algo a aprender, aprende. E assim nós Aham. vamos caminhando. Uhum. Beleza? Diga, Verônica. Beleza. Oi, Seja Mauro. Boa bem-vinda, noite para Nel. todos. Seja bem-vinda aí ao grupo. Diga, Verônica. Oi, boa noite para vocês todos. Ô, Mauro,
esse assunto é um assunto tão profundo para mim, quando se fala em morte, vocês sabem, né, de toda a minha trajetória, e eu, às vezes, eu vou te ser muito, muito sincera, essa parte do espiritismo, quando ele diz com tanta facilidade sobre a morte, para mim não é toda essa facilidade, com todo o tempo de estudo que eu tenho, que apesar de tanto tempo, é muito pouco para mim ainda, mas não é tão simples assim, sabe, Mauro? Eu não sei se um dia, ou nesta, ou noutra encarnação, eu vou aceitar com tanta facilidade como se pronuncie as palavras. Ah, porque é a perda, é não sei o quê. Isso, para mim, ainda é muito difícil. Muito, muito difícil de eu lidar com esse tipo de assunto. Por quê? É um pensamento até meio que egoísta, que eu penso da seguinte forma: nós deveríamos ver um preparo maior sobre a morte, sobre a separação, mesmo sabendo que a vida continua, porque principalmente para mãe e pai é muito, muito, muito difícil. Quem está de fora, eu fui chamada de maluca, você sabe de toda a minha história, né, Mauro? E hoje, pessoas que me chamavam de maluca, que já era um exagero eu estar daquele jeito, perdeu também filho. E hoje olham para mim e falam: Poxa, me perdoa, porque agora eu sei o que que é. Agora eu sei o que que você passa, e já passou. Eu também não falei nada, fiquei quieta. Não sei se vocês viram a reportagem, acho que foi sexta-feira, ou sábado, sexta, lá no Nepal. As pessoas morrem, eles dançam, vai direto para um tipo de crematório ao ar livre. Uma moça que foi morar lá, que é até brasileira, ela ficou chorando, porque ela falou que ela não consegue aceitar aquilo, com tanta simplicidade que aquele povo tem. E eu chorei junto aqui, sentada no sofá. Os corpos pegando fogo como se não fossem nada. Realmente, o nosso corpo, eu sei que não é nada, Mauro, mas é coisa de sentimento. Sentimento, você está me entendendo? Eu acho Entendi. assim, a gente veio, eu acho que a gente podia, né, nem que fosse 1%, vir encarnar com o preparo da separação física, porque é muito, para mim, ao meu ver, o tópico mais difícil da doutrina espírita é a morte, principalmente quando se trata de filhos. Me Então, desculpa, Mauro, por eu vamos lá. pensar desse jeito ainda, Nada, ainda. Verônica. Tem que pedir desculpa coisíssima nenhuma. Mas são coisas Aí, diferentes que você está falando. Você está falando duas coisas diferentes. Uma coisa é o entendimento que a doutrina espírita nos dá em relação ao processo da morte ou do desencarne. Isso é uma coisa. Isso a gente entende, acho que você já entendeu, né? Como se dá o processo, a justiça divina sim, se cumprindo nesse processo. Isso é uma coisa, isso é um entendimento. Outra coisa é o sentimento. Outra coisa é o sentimento, que não é restrito à questão da doutrina espírita. A doutrina espírita nos ajuda no consolo, tá? aham, Tanto é verdade que todas essas crenças, né, somando-se aí, né, ou excluindo a questão cultural, nos leva muitas vezes ao mesmo sentimento, ao sentimento da dor, da perda, do afastamento, né? Cada aham, um dentro do seu processo vai levar um tempo diferente para poder superar esse momento, esse fenômeno natural do luto. Existem culturas como essa lá, né, da Tailândia, como em outros lugares, que choram quando a criança nasce e se alegram, festejam quando morre. Por quê? Dentro dessa cultura, eles acham que aquele que nasce vem para o sofrimento, que é aqui na Terra, e uhum, quando morrem, saem desse sofrimento e vai para uma vida mais feliz. Essa é a cultura, por isso eles agem dessa maneira. E nós jamais poderemos querer entender uma cultura diferente da nossa, é,
colocando em comparação esses costumes. Então, sua amiga, ela ficou chocada, por quê? Porque ela tinha uma cultura em relação ao, ao luto, ao processo lá de enterro, né, tudo mais. Só que ela está em outro país. E esse país Não, Mauro, peraí. Ela não é minha amiga, foi a é repórter que É no estava. Nepal. isso, É, reportagem lá no Nepal, né? Então ela foi para um outro país e ela precisa entender a cultura daquele país, né? E procurar, entendendo, acalmar um pouco mais o coração, porque, de fato, eles têm uma certa razão no, no lidar com vou botar assim entre aspas, tá? O despacho do corpo. Como nós vamos despachar o corpo? Aqui nós enterramos, nós cremamos, né? Alguns congelam. É como eu dou o despacho do corpo. Neles lá, culturalmente, é queimar. Por quê? Porque eles acham, dentro da cultura deles, que aquilo já não tem mais nenhuma função. Então, verdade. eles se liberam disso. Agora, como eles lidam sentimentalmente? Esse é o ponto. Esse é o seu ponto. Você tem dificuldade ainda, como muitos irmãos devem ter, de sentimentalmente lidar com essa, entre aspas, perda, esse afastamento, esse Sim, distanciamento que a morte física nos leva. Então, isso não tem nada a ver com o Espiritismo. O Espiritismo simplesmente nos diz como ocorre o processo e como poderemos estar após o fenômeno da morte. Ponto. Isso é o que nos esclarece o Espiritismo. Agora, como eu vou lidar, como vai ser o meu sentimento em relação a este afastamento, aí é cada um de nós. E aí você falou, nós deveríamos vir mais bem preparados. Não. Isso é um processo de construção do indivíduo. Deus não pode nos dar nada de graça. Tudo que ele nos dá são as oportunidades de aprendizagem. E essa aprendizagem vai nos tornando pessoas mais maduras, mais conscientes, né? Por isso nós vamos vivendo, reencarnando em culturas diferentes, em situações de vida diferentes, sociedades diferentes, né? Em condições sociais diferentes, para que isso possa ir formando esse nosso caráter e essa relação nossa com os diversos é, propósitos, né, que Deus tem a nos oferecer. eu sei. No fundo, eu sei que é Então, dessa forma. mas então, Porque, Mauro, o seu problema ainda é com relação ao sentimento, ao é sentimento verdade, é do isso mesmo. afastamento, né? E aí, isso é um outro trabalho que nós temos que desenvolver. Mas também, Mauro, o que que acontece? Quando chegam essas datas comemorativas, Então, nós ficamos mais sensíveis, isso é o quê? principalmente É o sentimento. sentimento, né? Sentimento. Principalmente se tratando de filho. Por exemplo, meu pai se foi no dia 25 de dezembro e faria Então, 84 anos no dia 25 de dezembro. pois é, Ele mas então, morreu e Verônica, reviveu. olha só como é que são as coisas. Isso me marca demais, Mauro. Mas por quê? Porque você está na expectativa de que, se ele tivesse aqui, estaria completando tantos anos. Estaria assim. Não, o tempo dele acabou. Estaria comigo, né? Então, mas não está mais. Então, nós temos que virar a página. Essa página ainda não foi virada. Porque a cada novo episódio, você resgata essa lembrança que é dolorosa. Ainda é dolorosa, né, para você. Então, nós Uhum. precisamos entender o seguinte: esse irmão, né, que veio ter conosco, que desempenhou muito bem o papel de pai, mãe, irmão, tio, primo, encerrou a missão dele aqui conosco e nos deixou essa lembrança, esse aprendizado, né? Deixou. Então, nós vamos lembrar daquilo que ele nos deixou de bom, né? Na certeza de que ele esteja na espiritualidade seguindo o caminho dele. Eu garanto, se A cada um de certeza. nós aqui, que ainda tem essa problemática, recebesse uma comunicação desses entes queridos,
dizendo: olha, eu estou bem, estou ótimo, estou aqui feliz da vida, estou vendo aí vocês aí nas suas lutas, continuem em frente, né, que a vida é muito boa, nós pararíamos com essa. Pararíamos, não digo, mas amenizaria bastante, né, nos Ué, confort... Mauro, mas o que me amenizou foi isso. O que Então, amenizou meu coração foi a psicografia dele, do meu filho falando isso. então, pronto. Foi o Então, que me vida que ajudou segue. muito. Então, Só nós é que que é uma parados. coisa indiscutível, né? É, mas é de cada um, Mas eu Verônica. Olha entendo. só, É, aquilo que a Sandra falou. Nós não podemos medir o outro pelo nosso método. Cada um de nós aqui vai viver essa etapa, né, do luto, do afastamento, né, da cicatrização desse afastamento de um jeito e dentro de um tempo. Então não é para você ficar, me desculpa, porque eu ainda estou assim. Não. Você está vivendo dentro do seu tempo. Né? E cada um de nós aqui vai viver dentro do seu tempo esses fenômenos. Natural, faz parte do processo. Fica tranquila. é. Então, Diga, desculpa eu Sandra. ocupar esse tempo todo. Nada. Eu só queria fazer das minhas palavras as palavras da Angélica, porque comigo é exatamente a mesma coisa, tá, Angélica? Só Angélica que ou é Verônica? engraçado, Verônica, Ah, Verônica, porque ela entra num processo de, ao contrário, em vez de ser com o filho, porque eu não os tenho, né? É com os pais. Porém, eu vejo que o meu marido ele não tem a mesma a mesma sensação nem com o filho, nem com o pai, nem com o parente, nem com ninguém, né? Então, ele sempre fala de uma cultura hindu, de uma percepção hindu. Isso, às vezes, me remete de que ele foi educado em algo, talvez, muitas vidas, numa mesma forma de ser. E aí eu começo a pensar o seguinte: imagina que a gente recebe um livro é, sem escrito nenhum. Então é aquele bebezinho que nasce da nossa barriga. Aí, da barriga de vocês, que a minha não nasceu nada. Aí o que que acontece? É, ali naquele livrinho não tem nada escrito, vai se escrever. Então nós temos uma expectativa da novidade. Ah, ele vai rir, ele vai ser o quê? Ele vai ser médico. Ah, é só coisas boas que passam pela nossa cabeça. Em nenhum momento a gente interrompe esse fluxo de uma vida que a gente tem na base de 80, 70 anos. Então, é meio que formada a nossa cabeça para isso. Já o caso de quem está indo embora, o livro já está escrito. Para nós ficaria tudo muito mais fácil ler o livro e dizer assim, não, mas o livro está acabando, não tem mais nada para dizer, agora a história dele acabou. Só que, por exemplo, para mim já não é assim. Então eu não posso pegar e jogar para você uma ideia de que você estaria sendo egoísta, a ponto de você ter vivido algum tempo com o seu filho e eu nem filho tive, né? Vamos dizer que eu pensasse assim, que eu não penso, tá? Não é meu pensamento. E, no entanto, choro pela morte do meu pai até hoje, né? Não chorei na morte dele, mas chorei no Natal. Quer dizer, e acho que é uma benesse. Eu confesso a você e confesso a todos que estão aí, é uma benesse quem tem esses problemas ajudar no campo da mediunidade. Por quê? No campo da mediunidade, a cada trabalho, você confirma ainda mais que o mundo não é feito daquilo que a gente vê. O mundo é feito também daquilo que a gente não vê. Então, isso vai fortalecendo, vai fortalecendo. Então, em vez de eu achar que estou fazendo algum trabalho para mim, desculpa, para os outros, eu estou me fortalecendo. A caridade é feita para mim, né? Não que eu vá para isso, mas ela reverbera em mim. Então, se eu começar a analisar assim, o livro do meu pai acabou. É o que eu estou começando a repetir.
O livro do meu pai acabou, fecha. Ele vai viver outro livro com outra filha, com outro alguém lá. Eu não sei como é que se faria com filho, porque a dor. Eu perdi animais e a dor foi horrível. Imagina filho. Então, mais ou menos isso que eu queria dizer, sem tirar nem pôr nenhuma palavra de que o Mauro disse. Muito pelo contrário, a doutrina espírita ela vem para a gente tocar nesse assunto. É justamente aquilo que a gente não quer ouvir, que é necessário a gente tocar para burilar o espírito e aí a gente ficar mais caridoso. É isso. Obrigado, obrigado, Desculpa. Sandrinha. Nada, sem problema. Obrigado. Vamos adiante, então? Vamos lá, Calão. Boa noite, pessoal. Questão 986. Pode o espírito que progrediu em sua existência terrena reencarnar alguma vez no mesmo mundo? Sim, desde que não tenha logrado concluir a sua missão, pode pedir-lhe seja dado completá-la em nova existência, mas, então, já não constituirá para ele uma expiação. Tá aí, ó. 173. Tá dentro do contexto que a gente está conversando, né? Então, as nossas reencarnações, elas serão no nosso planeta em duas condições. Primeira, se nós formos levando ali o rame-rame, né, normal, vamos, reencarnamos, fazemos aquilo que tínhamos que fazer, ou damos umas topadas, voltamos, fazemos análise, vamos lá, vamos continuar, e ficamos nesse ciclo até que alcancemos uma condição evolutiva que nos diga assim: olha, você agora chegou num ponto de evolução que te permite viver em mundos mais adiantados. Ou você está tão reticente no erro que você vai ser convidado a reencarnar em outro mundo inferior. Essa é a regra. Entende? Ah, mas aí então, olha, eu consegui, que beleza, então posso ir para o mundo mais evoluído. Mas eu gostaria de continuar aqui, né, fazendo aquilo que puder, que me for permitido, para ajudar os meus irmãos que ainda estão a caminho, como fez Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes alcançou a condição de não reencarnar mais neste planeta. Mas ele pediu: olha, deixa eu continuar aqui ajudando meus irmãos, né? E foi permitido. Como ele diz aqui, então ele não virá mais por expiação. Não neste mundo. Todas as vezes que, porventura, Bezerra de Menezes precisar reencarnar aqui, será por missão. Porque todas as vicissitudes inerentes a este mundo, a condição planetária que estamos vivendo, ele já se libertou. Tanto é que foi permitido que ele reencarne agora em mundos mais adiantados. Se isso não fosse verdade, isso não seria permitido. Não, olha só, você ainda tem coisas a acertar aqui. Então você ainda está preso ao processo reencarnatório neste mundo. Ficou claro isso, pessoal? Então, ótimo. Diga, Angélica. Mauro, eu entendi que Bezerra de Menezes, ele não quis passar, né, que ele tinha esse mérito, mas que ele ficaria em espírito aqui. É o caso, ele pode reencarnar aqui na Terra? Pode, por que não? Pode ser um missionário. Mas Jesus não não veio? reencarna. Jesus não Mas veio? eu, quem? Jesus não veio? Ah, Jesus, Jesus. esse que não tem Sim. mais vínculo com planeta nenhum, veio. Entende? Então, por exemplo, você falou lá, Francisco de Assis veio, Kardec veio. Sim, é que eu entendia nesse pedido dele que ele queria continuar como assim, um espírito adiantado, mas ajudando aqui o planeta. Exato. Não Ex- encarnado, quer dizer, não, Não, meu não amor. encarnado. Sim, mas ele não pode reencarnar também? Como missão? É, pode, mas assim, então é um planeta difícil, né? Para.
Mas então, olha, que a gente já até estudou isso. Vamos juntar as Ele, pecinhas mas na ele vai ter cabeça. que diminuir muito para chegar aqui, não? Não, não, não. Ele, Bezerra? Não. É que já está tão evoluído. Quem teve que. Não, olha aí, cuidado, gente, cuidado. Olha só. Bezerra não é espírito puro, tá bom? Uhum, Não é. Ele saiu da terceira ordem, entrou na segunda ordem. Entrou na categoria dos bons. Ele não é tão distante assim nosso, da nossa distância, tá bom? Não é tão distante. Ele saiu de uma condição de terceira ordem, entrou na segunda ordem. uhum, Mas, como certo. nós já estudamos, os espíritos, quanto mais adiantados, maior a compreensão que eles têm de que o maior benefício que eles podem angariar para si é fazer o bem para aqueles que estão ainda a caminho. Ele Então, é reencarna muito como natural. missionário. Então, é muito natural que ele peça isso. Olha, Hum, eu já consegui, eu cheguei lá, né? Consegui entrar numa condição melhor, mas eu quero ajudar os meus irmãos. Então, se me for permitido, eu gostaria de continuar por aqui, né, em espírito, claro, para ajudar os meus irmãos. Mas, se ele já tem essa vontade e tiver uma oportunidade, por que que ele não reencarnaria? entendi. O Não, Emmanuel não não. está reencarnando? Já até reencarnou. Emmanuel. Dizem que Joana está se preparando também para reencarnar. Por que que esses espíritos, né, mais adiantados que nós, né, não podem reencarnar? Podem e pedem como missão, como está aqui na resposta. Mas então já não constituirá para eles uma expiação. Ou seja, essas experiências para eles não são expiatórias, e sim missionárias. Entendemos a diferença? Porque, não, é porque eu, como se diz, viajei na maionese mesmo. Eu fiquei pensando só no Bezerra, assim, falando, não, eu quero ficar, eu não associei a outros casos. Pois é, Tá porque certo. imagine, né, a gente está lá na espiritualidade, tá bom, vou ficar aqui pelo planeta, aqui em espírito, e tá, e o meu adiantamento fica como? Eu não cheguei lá nos puros ainda não. Eu não pensei nessa coisa de ordem, né, de segunda ordem, devia ter E aí, vamos nada. lá, Bezerra, beleza, que coisa boa, você está por aqui, né? Está trabalhando na espiritualidade, ajudando muita gente. Mas olha, precisamos aí de uma tarefa. Você topa? Ele vai dizer não? Ele vai dizer topo. O Emmanuel não falou? Orem por mim porque eu posso falhar? Ele falou. Orem por mim porque eu posso falhar. Então significa que foi oferecido a ele uma situação que ele ainda não viveu, Uhum. ainda aqui. Então veja como são as coisas, né? Tá Então certo. poder Obrigada, pode, Paulo. tá bom? Obrigada. Diga, Pedrão. Lembrando que do Tá picotando, Pedrão. Hã? Não estamos te entendendo, não. Tá picotando. Fecha o teu vídeo para ver se melhora o áudio. Peraí. Abre teu áudio agora. Agora, Agora agora? melhorou. Tá. Ah, tá bom. Então, lembrando que o Dr. Bezerra ele não iniciou a sua evolução aqui, né? Ele concluiu a sua evolução aqui na Terra. E ele já Concluiu, vem não. progredindo. Ele se adiantou um pouco mais aqui, né? Isso, Ele deu um isso. passo a mais aqui. Exatamente, não começou Exatamente aqui. isso. A É. trajetória Mas, toda dele não foi aqui, né? é. Mas que ele pode voltar, e com certeza, se ele quiser, ele pode voltar aqui novamente, reencarnar novamente, se ele quiser, né? Pode, com certeza. Exatamente. Tudo bem? Podemos seguir? Vamos lá. 987. Que sucede ao homem que, não fazendo o mal, também nada faz para libertar-se da influência da matéria? Pois que nenhum passo dá para a perfeição,
tem que recomeçar uma existência da mesma natureza que a precedente. Fica estacionário, podendo assim prolongar os sofrimentos da expiação. Isso aí. Gente, não existe coluna do meio na loteria, beleza? Ou a gente faz o bem, ou a gente faz o mal. Não tem coluna do meio. Então, não fazer o bem é fazer o mal. Entendemos isso? Aquele papo, mas eu não quero mal de ninguém, mas também não ajuda ninguém. Egoísmo. É uma deficiência. Ok? Então, o que ele está nos dizendo aqui é exatamente isso. Quando nós optamos dessa maneira, de uma atitude dessa forma, nós estacionamos. O espírito não retrograda. O espírito não anda para trás. Ele não se deprecia. Ou ele para na posição que ele está, ou ele avança. Ou ele para, ou ele avança. Ou ele para, ou ele avança. Então, quando adotamos determinadas posturas, como essa descrita aqui, nós paramos. E quando nós paramos, nós ficamos repetindo ali, ó. Repetindo, 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 até andar para frente. Até acordar, de alguma maneira se sensibilizar e fazer algo que nos impulsione para frente. E assim vamos. Então, não há a opção de nós, daquilo que nós já sedimentamos em nós, que já consolidamos em nós, enquanto espírito, de nós perdermos. De jeito nenhum. Aquilo que a gente ainda não consolidou, a gente tropeça. Mas eu já entendi isso, mas ainda faço. Não consolidou. Já entendeu, tem desejo de ser diferente, mas não consolidou. Então, enquanto não consolidou, a gente tropeça. Quando consolidou, a gente deu um passo adiante, aquilo ali a gente não cai mais. Ficou claro isso, pessoal? Diga, Sandrinha. Abre o áudio. No frigir dos ovos, então, só quem vai ter essa condição de avaliar é a consciência da pessoa, né? É ali que está as condições de avaliar se ela está indo para frente ou se não, né? Porque senão seríamos todos julgadores de nós mesmos, né? Não é só exclusivamente a consciência. Nós estamos diante da lei de Sim. Deus. A lei de Deus vai nos mostrar, tu fez errado. E aí Mas você ela vai... estaria inserida dentro da consciência, não? Sim, sim, Certo. sim. Mas quando você não desenvolve essa consciência divina, você acha que não fez nada de errado. Caso, de novo, sim. lá do Tomás Sim. Torquemada lá. Tomás Torquemada achava que tinha feito tudo certo. Não se culpava pelo aquilo que ele fez. Só depois do esclarecimento, a ficha caiu e ele começou, então, no processo de arrependimento, né, de autopunição. E aí as coisas degringolaram no sentido da reparação. Né? Porque até essa sensação, isso que você está dizendo, dá até uma outra forma de ver, um outro foco de ver a nossa própria vida, a própria nossa e a própria dos nossos irmãos. Pô, ficaria muito mais fácil você viver, lógico que com toda a moral consciencial, com toda a consciência divina, mas não seríamos os apontadores de progressos alheios, ou ao contrário, né? Ficaria bem mais fácil, né? Eu poderia falar com alguém que eu acho que tem um padrão muito maior que o meu da forma normal. E ele não se viria lá daquela forma lá em cima, como se fosse a grande coisa do pacote do biscoito, o último biscoito do pacote, e viria você também de forma igual. Ficaria bem mais fácil, bem mais leve. Mas é assim que é, né? Né? Nós é que pelas nossas, de novo, a Ignorância. nossa construção, né? Isso, a nossa construção cultural, as nossas imperfeições morais levam a essa separação, esse distanciamento. A evolução moral, ela é natural. Ela é natural, não é impositiva. Nós nos identificamos na espiritualidade,
na posição em que estamos de forma natural, nunca impositiva. Os espíritos superiores nunca vão se mostrar superiores. Pelo Com certeza. contrário, pelo contrário. Porque se eles são superiores, eles são muito mais adiantados do que eu em humildade, em fraternidade, em bondade, em compreensão. Então, eles se mostrarão com certeza muito mais acessíveis do que nós nos mostramos a eles quando das nossas dificuldades. Olha o caso lá do André Luiz. O André Luiz é um caso desse. Estava lá na espiritualidade, lá, ó, roendo o osso, por quê? Porque não desenvolveu nenhum sentimento que o tornasse ou o deixasse com alguma conexão com algo divino, não tinha, né? Então a consciência dele estava ali apenas se questionando: por que que eu estou passando por isso? Por que eu estou sofrendo isso? Porque não tinha nenhuma consciência de algo transcendente. Ele ficou ali remoendo essa problemática. Quando ele, né, se cansou de sofrer, lembrou de fazer, alguém deve ser superior, então eu vou orar a esse Deus aí que eu não conheço, mas saiu do coração, a ajuda estava ali, né? Diga, Carlão. Mauro, eu sei que a gente já passou por essa parte, mas se puder dar uma refrescada, ele fala aqui do estacionário, né? Só que esse Isso. aqui tá com influência da matéria. Mas aqueles nossos irmãos que a gente já comentou que ficam lá nos mosteiros, nos conventos, os monges, ficam lá Sim. isolados, mas também sem influência da matéria, mas também assim, não progridem para o próximo ali. Deixa Então, essa parte. então está dentro da vida contemplativa. Lembra que nós já Sim, passamos por esse capítulo, né? sim, sim. Vida Ele também contemplativa. sofre isso aqui, nessa Mesma mesma matéria? coisa, mesma coisa. Olha só, pessoal. A nossa relação com a divindade, ela não tem que ser uma exclusividade. Ela tem que ser um agente na nossa vida, um agente. Assim como o trabalho é outro agente. Assim como cuidar do corpo é outro agente. Assim como cuidar da família é outro agente. Assim como tudo é um agente que nós devemos ter equilíbrio. Quando a doutrina espírita vai nos falar da vida contemplativa, ele fala exatamente do prejuízo que é. Você não veio ao mundo para se isolar, mesmo que seja só para orar. Beleza? A oração ela faz bem? Muito bem. É um hábito que nós devemos alcançar? Sim, com constância, mas não com exclusividade. Ninguém veio ao mundo apenas para orar. Se alguém tivesse a competência para isso, era Jesus. E ele não veio fazer isso. Ele se retirava para orar, nos momentos em que ele julgava necessário. Tanto que ele cobrou dos apóstolos: nem por uma hora pudestes orar comigo. Então, ele deu a ação da oração, né, a vida contemplativa, como um único objeto, o objetivo da vida. Não é. Ele é um ingrediente importante, necessário, mas que tem que ser levado também com equilíbrio. Quando você se isola, vou lá para o monastério, vou me isolar do mundo. Qual o bem que você está levando para o mundo? Você encarnou para isso? E as pessoas que deveriam ter contato com você, com quem você aprenderia, você ensinaria, né? Você deveria ter relações e você abriu mão disso? Vai responder. Então, de novo, aquela história. Tá ali marcando passo. Ah, não, vamos voltar agora. Volta lá, mas agora ajusta melhor os seus ponteiros aí, porque a vida não é para ser contemplativa. Beleza? Entendemos isso? Não sei se era isso que você queria, Carlos. Se não, Era isso mesmo, isso mesmo. É beleza. porque, é porque aqui ele fala influência da matéria, né? E geralmente quem se isola dessa forma se acha afastado da matéria, né? Da vida material. Mas também passa pelo mesmo processo. Passa pelo mesmo processo. Vamos lá. 988. Há pessoas cuja vida se escoa em perfeita calma, que nada precisando fazer por si mesma, se conservam isentas de cuidados. Provará essa existência ditosa que elas nada têm que espiar de existência anterior?
Conheces muitas dessas pessoas. Enganaste se pensa que há grande número, há em grande número. Não raro, a calma é apenas aparente. Talvez elas tenham escolhido Calma. tais. Aí no início ele o espírito faz uma pergunta a Allan É, Kardec: conhece muitas dessas pessoas? Aí dá para a gente pra ter uma noção do que ele está querendo dizer, né? Sim, desculpa, Pedrão. Vou voltar. Conheces muitas dessas pessoas? Enganaste se pensas que hás em grande número. Não raro, a calma é apenas aparente. Talvez elas tenham escolhido tal existência, mas quando a deixam, percebe que não lhes serviu para progredirem. Então, como preguiçoso, lamentam o tempo perdido. Sabei que o espírito não pode adquirir conhecimentos e elevar-se senão pela atividade. Se adormece na indolência, não se adianta. Assemelha-se a um que, segundo os vossos usos, precisa trabalhar e que vai passear ao deitar-se, com a intenção de nada fazer. Sabei também que cada um terá que dar contas da inutilidade voluntária da sua existência, inutilidade sempre fatal à felicidade futura. Para cada homem, a soma dessa felicidade futura está na razão da soma do bem que tenha feito, e a soma de infelicidade na do mal que haja praticado, e do número daqueles a quem haja desgraçado. tá aí. Então, nós não viemos aqui a passeio. Nenhum de nós veio a passeio. Se você tem uma vida tranquila, como ele descreve aqui, Kardec pergunta, né? Se você tem uma vida tranquila, sem grandes tropeços, bota a tua barba de molho. Que o que a misericórdia divina espera de mim e que me deu como alicerce esta tranquilidade. Será que é para mim ficar na sombra? De novo, a importância do conhecimento que a doutrina espírita nos dá sobre isso. Quem não passeou, quem não navegou nesse conhecimento, vai curtir a vida, né, tranquilo. Ah, eu estou aqui, nasci em berço esplêndido, estou aqui na vida para curtir. Vai desencarnar e vai acontecer exatamente o que ele falou aqui. Cara, olha só, não era para você ter feito isso, não. Olha o caso da nossa irmã Aparecida. 3 encarnações, tranquila, com dinheiro, prestígio na sociedade, com influência na sociedade. Não é o que ele está descrevendo aqui? Mas o que ela tinha que fazer? Algo em benefício dos nossos irmãos acometidos do fogo selvagem. E ela não fez. Voltou para o mundo espiritual. E aí? Então, esse é um bom exemplo para nós entendermos essa mensagem aqui. Então, estamos na vida para trabalhar, para 2 propósitos fundamentais. Primeiro, o nosso adiantamento intelectual e moral. Intelectual depende apenas do nosso querer. Ninguém está impossibilitado de aprender. Ah, mas eu tenho dificuldade. Vença a dificuldade. Ah, não sei ler. Aprenda. O Chico, com 80 e tantos anos, começou a estudar inglês. Aí ele falou, mas agora, Chico, agora que você vai começar a estudar inglês? Da próxima vez eu já venho mais adiantado. Já comecei. Por que parar? A vida acabou? Não. Então, todos nós temos em nossas mãos os meios para nos adiantarmos intelectualmente e moralmente, fazer o bem. Quer evoluir moralmente? Faça o bem. Porque para fazer o bem, você tem que lutar contra o egoísmo, ok? Você tem que abdicar de tempo seu para se dedicar ao outro. Você vai trabalhar a caridade, você vai trabalhar a fraternidade. Você tem que fazer isso para você fazer o bem. Então, de novo, está aí em nossa mão, em nossas mãos. Não faz, ou quem não compreendeu o que tem que fazer, ou não quer ainda fazer. Tudo bem, está no seu direito. Mas vai voltar para o mundo espiritual e vai olhar para isso e vai dizer: caramba, eu tinha tudo para fazer. Não tinha nenhum atropelo.
nenhuma dificuldade, mas a minha ignorância, o meu egoísmo, né, me fez aí atropelar. Pô, me dá uma nova chance aí. E vamos ter tantas outras chances. Talvez não na mesma configuração. Talvez um pouquinho mais difícil, porque a facilidade nos atrapalhou, mas teremos. Porque todos nós estamos destinados a sermos espíritos puros. E aí ele fala aqui, ó, a inutilidade, aqui, ó, sabeis também que cada um terá que dar conta da inutilidade voluntária da sua existência. Por quê? Voluntária? Porque existem aquelas reencarnações que nós não conseguiremos fazer nada. Por exemplo, se nós viermos com uma deficiência, uma limitação grave. Então, ali nós estamos expiando algo que fizemos e que nesta encarnação não será uma encarnação produtiva no sentido de sermos, trabalharmos para a sociedade, mas será uma encarnação de reflexão íntima, para que nós possamos, numa próxima, voltarmos com uma consciência melhor. Então, nenhuma encarnação é perdida. Ah, ali, ó, não faz nada, está vegetando. Para a sociedade, ele não está contribuindo diretamente. Mas, para ele, enquanto indivíduo, é uma reencarnação valorizada, muito importante. E para aqueles que estão diretamente ligados a esses irmãos, de extrema importância. Ou porque fomos responsáveis por aquele quadro, ou porque pedimos para auxiliar aquele irmão naquele quadro. Em qualquer das duas situações, é muito importante aquela encarnação com aquele companheiro. Então, nem adianta querer se livrar. Ah, não, vamos internar, interna, bota lá, interna, né? A gente vai lá, a gente vai bancar, vai botar o dinheirinho, o hospital vai cuidar, mas ele não veio para isso, não. Ele veio para você experimentar com ele, para você se aprimorar em coisas que só você, com aquela experiência, poderá angariar benefício. Se o outro cuidar, o outro é que vai ganhar. Olha o caso lá do Divaldo, né, com os nossos irmãos rancenianos, né? A Joana fala, ou você vai lá, ou você vai para lá. Ou você vai lá visitar, ou você vai para lá. Então é isso aí. Diga, Pedrão. Uma encarnação é estacionar também? Pode estacionar também. Acabamos de ver na pergunta anterior. Uma encarnação, ela pode estacionar. Vou te dar um exemplo. Se nós temos uma determinada deficiência, seja ela moral, por exemplo, aí a gente encarna e insiste naquela deficiência, eu estou estagnado naquele propósito. Vai ser uma encarnação naquele propósito estacionária. Mas a gente não vem para um propósito. Eu posso evoluir em outros. Eu posso evoluir intelectualmente. Eu posso evoluir em outros aspectos. Mas naquele, eu ainda estou estacionário. E assim a vida caminha. Entendeu? Perfeito, perfeito. Muito bem. Vamos adiante. 989. Pessoas há que, embora não sejam positivamente más, tornam infelizes pelos seus caracteres todos os que as cercam. Que consequências lhes advirão disso? Inquestionavelmente, essas pessoas não são boas. Espiarão seu proceder pela visão daqueles a quem felicitaram, valendo-lhes isso por uma expropriação. Depois, noutra existência, sofrerão o que fizeram sofrer. Tá aí. Gente, nada passa desapercebido. Não nos iludamos. É muito mais vantajoso
nós nos enxergarmos como verdadeiramente somos. Ah, eu sou assim, eu tenho essa dificuldade, eu também tenho essa virtude. Eu costumo dizer o seguinte: primeiramente, a gente tem que se conhecer. Porque em se conhecendo, as coisas ficam mais fáceis, pelo menos elas ficam claras. Então, quais são as minhas virtudes? Vou procurar saber quais são as minhas virtudes. Enxergando as minhas virtudes, eu vou colocá-las a serviço do bem. Né? Então, vou colocar as virtudes a serviço do bem. Então, se eu sou uma pessoa de raciocínio rápido, de conseguir entender claramente o processo, que as coisas acontecem, eu vou ensinar as pessoas isso. Se eu tenho facilidade de leitura, eu vou levar essa virtude para as outras pessoas que têm dificuldade. Ok? Então, as minhas virtudes eu tenho que colocar a serviço do bem. E as minhas dificuldades? Eu vou olhar para elas e vou dizer o seguinte: isso aqui eu consigo vencer. E vou trabalhar nela. Vou perseguir até que eu consiga ser uma pessoa melhor naquele aspecto. Naquele aspecto. Mas em se conhecendo, fica mais fácil. Porque a gente não vai criar ilusões. Não, eu sim, eu tenho dificuldade nisso aqui. Eu sou uma pessoa difícil nisso aqui. Né? E já me identifiquei, vou trabalhando ali, né, nas minhas possibilidades, nas minhas lutas, pedindo auxílio, pedindo ajuda, fazendo terapia, não importa o recurso, mas eu estou em busca de ser uma pessoa melhor naquele aspecto. É para isso que nós viemos ao mundo. E aí, de novo, aquele caso, né, que contaram lá na rádio, que eu não lembro mais quem foi que contou, da senhora que estava na fila, quando o Chico dava lá fazia a ação social dele, né? Aquela fila de gente, e ele dava lá um pão, dava um trocadinho, né? E as pessoas iam passando. E uma colaboradora do Chico falou: Chico, aquela senhora lá não precisa, Chico. Ela tem isso, ela tem aquilo, não sei o que, ela não precisa daquilo, não dá para ela. E aí a pessoa passou, o Chico deu, foi embora. Aí veio a pessoa, a colaboradora. Chico, eu falei para que você não desse, a mulher não precisa. Minha filha, ela está treinando para a próxima. Porque na próxima, na atitude que ela está fazendo, ela vai precisar. Entendeu? Como é que funcionam as coisas? Então é o que ele está respondendo aqui, ó. Não são pessoas boas. As pessoas se fazem de boas, mas não são. Então, em algum momento, essas pessoas vão se deparar com a corrigenda. E aí vamos ver o que vai acontecer. Né? Então, façamos a nossa parte, pessoal. É aquilo que a Sandrinha trouxe no início. Vamos olhar para nós. Já é muita coisa. Nós só podemos corrigir a nossa vida. Ninguém corrige a vida de ninguém. Mas eu posso corrigir a minha. Então, façamos todo o esforço para corrigir a nossa vida. Ok? Isso já será um grande avanço. E para corrigir a nossa vida, invariavelmente, impreterivelmente, temos que buscar conviver melhor com as pessoas, com a sociedade, né, onde nós estamos. Senão a gente não consegue ser melhor também. Diga, Rosemary, depois eu vou aqui para o chat. Abre o áudio, Rosemary. Você acabou, Mauro, de falar uma coisa que para mim foi um ensinamento, porque aqui em Barra Mansa eu ajudo numa ONG, né? Então, assim, eles não têm o estudo como faz na doutrina espírita, porque tem de várias religiões, é uma ONG. E aí eu fico passando mal, porque eu fico na cozinha. Toda quinta-feira a gente distribui o jantar, né? E tem muitos colaboradores lá, não é pouco não, que assim nem precisa, né? Mas vai lá, faz uma, duas.
3, 4 quentinhas e leva. Eu fico passando mal, Mauro, mas falo aqui para todo mundo, gente, eu sou forasteira, eu não sou nem daqui, então fico quieta e tal, estou no trabalho, tudo bem. Mas realmente tem que fazer a minha parte. Difícil, viu? Assim, eu ficar calada e achar isso bonito, porque assim, não precisam, né? Eu até falei com uma colega, eu falei, só se eu com as minhas filhas, só se essa pessoa, né, tem até um restaurante, essa pessoa tem um restaurante, tá com dificuldade, né? E não fala por vergonha, sei lá, Mauro. Mas assim, é o que o Chico falou, tá preparando para uma próxima, né? Pois E é. detalhe, essa pessoa é espírita, né? Frequenta um centro aqui da região, que eu não sei onde é. Mas, gente, Difícil. olha, ser espírita não é É, eu a sei. ideia da perfeição, né? Nós estamos em busca de esclarecimento. Isso não significa que isso por si só nos tornará uma pessoa melhor que a outra. Não fará isso. O que nos tornará uma pessoa melhor, volto a dizer, é o bem que nós possamos fazer ao Sim. próximo. Ponto. Aham. Seja espírita, não seja espírita, não importa. A doutrina espírita apenas nos dá conhecimento, não nos dá É, evolução. Ah, é eu fui verdade. espírita. Tá bom, o que que você fez? A É, pergunta 2 é essa. O que que você fez? Ah, fiz isso, fiz aquilo outro. Ah, ótimo. Ah, não fiz, não fiz, tá mal. Então, é. ser espírita E não significa absolutamente nada. então, e aí todas as vezes que eu fico assim, irritada e fico assim, vou falar, né? Eu sempre penso no que vocês falaram na Rádio Rio de Janeiro. Para uma pessoa que falou uma outra coisa, nada a ver, falou, eu fiquei doente, ninguém me Foi procurou, visitar. foi visitar, aí vocês sugeriram, então por que você não faz isso? Aí nessa hora eu falo para mim mesma, né? Por que então eu não pego, já em vez de ficar falando, sei lá, vou lá no presidente dessa ONG e falo, poxa, vamos fazer diferente. Eu fico só assim, não fazendo fofoca. Quando tem reunião, eu vou e nem participo, mas mando assim meus tópicos que eu acho e tudo. Não quero me envolver muito. É até uma fuga minha, porque como o meu marido, ele às vezes muda de estado, eu procuro não ficar muito presa, porque depois eu sofro, sabe? É assim, de ter que sair do lugar e as amizades. Hoje em dia eu me protejo um pouco, mas faço, né? Trabalhei muito tempo no Humildade e Amor aí no Rio. Meu Uhum. chefe lá na Reduc era o presidente do Humildade e Amor. Então, lá para gente varrer o chão do centro, a gente tinha que estudar. Na época, eu levava minhas filhas na evangelização e ajudava as evangelizadoras, assim, porque eu falava, gente, elas fazem tudo tão bom. Eu ficar aqui de braço cruzado, o que que vocês precisam fazer? Falava isso. Aí me botaram para ser evangelizador. Trabalhei um tempo, mas tinha que estudar. Na época eu ficava, meu Deus, tem que estudar, eu saía da PEN e ia para lá. Hoje em dia eu vejo que faz todo sentido. É isso Só aí. faz esse sentido, entendeu? O Juarez falava, se tivesse que terminar qualquer tipo de trabalho na casa espírita, escolher um, eu ficaria com estudo. Isso aí. E Esse é o faz propósito. todo sentido. É. E eu acho que é por isso Obrigado. que na ONG às vezes acontece essas coisas, porque lá não tem o estudo. Então, esse é um motivo que nós temos que ter compreensão. Se lá não tem É, estudo, eu não posso forçar uma situação. Se é colaboradora, está fazendo a sua parte. Ótimo, ótimo. é. Né? Agora, quando a casa espírita que fizer diferente, aí está com problema. Porque ela tem o conhecimento e está fazendo errado. Aí ela tem que botar consciência no travesseiro e pensar. Bom, deixa eu ler aqui o chat. A Natasha botou aqui, né? É verdade, é difícil, mas sendo espírita, acho que entenderemos mais o consolo. Então, a doutrina espírita nos ajuda a esse consolo, né? Porque o entendimento, entender o porquê passamos por determinadas coisas, nos ajuda realmente a termos mais pacificação, né?
O Ronald botou, né? Ao invés de desejar feliz ano novo, deseje feliz atitude nova, pois o ano será igual se as atitudes forem as mesmas. Isso é uma verdade. A Carmen Vieira botou, é muito gratificante participar desse estudo, que você aproveite, que, claro, que é muito bom para todos nós, Carmen. É muito bom, nós aprendemos todos juntos. A Regina botou, né? Deus não dorme, ele tudo sabe, tudo vê. Concordam? É mais ou menos, né, Regina? Porque Deus não é uma pessoa, né? A gente não pode personificar Deus, né? Isso aí. Deus, enquanto essa consciência divina, eu concordo com você, né? É bem assim. Ok, gente, vamos parar aqui então. Na semana que vem retornaremos na pergunta 990. Vamos entrar no item expiação e arrependimento. Tudo bem? Então, lembrando, né, hoje nós não faremos o estudo do nosso lar, aguardando o retorno do nosso irmão Valdenir, na semana que vem. E amanhã não faremos o estudo do Evangelho, porque é véspera de Ano Novo, né? Normalmente nós temos vida atribulada nessa véspera. Como nós já tínhamos combinado, vamos seguir o nosso combinado. Tá bom? Quero desejar a todos uma noite de passagem de ano de muita paz, né? Com tranquilidade, né? Que nós possamos, como falou o Ronald, né? Rever as nossas atitudes e adotarmos novas atitudes para o próximo ano, e que nós possamos ter muitas outras oportunidades de fazer o bem e que nós possamos nos dedicar a isso, né? A fazer o bem da maneira que estiver ao nosso alcance, né? Mas que possamos ser esse agente do bem onde quer que estejamos. Diga, Sandrinha. É rápido. O Carlos, na resposta da 989, tem na terceira linha uma exprobação, é isso? Porque no meu está escrito exprobação. No meu aqui é expropriação. Expropriação? Na minha também está Bom, expropriação. então tá. Então É tá como se valendo fosse de uma você. reprovação, né? Tá, valeu, gente. Obrigada. Então vamos fazer a nossa prece de encerramento. Vamos pedir a nossa irmã Georgia para fazer a nossa prece. Que nós possamos, nessa despedida deste ano, né, desses encontros, vibrarmos uns pelos outros, principalmente pelos irmãos que aqui não puderam estar, que possamos vibrar por cada um deles, vibrar por esse trabalho que nos reuniu, que nos reúne, que é motivo de tanta satisfação em nossas vidas, né, para que a gente possa tê-lo fortalecido, e fortalecido dentro de cada um de nós, esta oportunidade que estamos tendo em nossas vidas. Então, que as palavras da nossa irmã Georgia sejam o nosso agradecimento por esse fim de ano, que foi difícil, mas foi muito enriquecedor para todos nós. Que Jesus te ampare, Georgia, que suas palavras sejam as nossas. Boa noite a todos. Como disse o nosso irmão Mauro, um ano difícil, mas sabemos, Senhor, que aprendemos a cada momento, a cada instante. Em particular, te agradeço muito pela minha recuperação, da minha enfermidade, por ter conseguido, Senhor, mais um ano recuperar. Mas tu sabes, como o Mauro disse nos ensinamentos de hoje, o que nós necessitamos passar. Te agradeço por cada irmão aqui presente, pela vida de cada um deles, pela vida da família de cada um deles, aqueles que não puderam estar no estudo, mas que participam dos nossos estudos. Que o ano de 2025 possa ser um ano de muitos novos aprendizados, que possamos, Senhor, estar cada vez mais conscientes do que viemos fazer aqui, do que necessitamos fazer e que possamos, Senhor, ter as nossas ações voltadas para o bem, sempre para o bem, pedindo pelos nossos governantes, pedindo, Senhor, por todos os enfermos, pelos necessitados, pelos aflitos,
que cada um deles, Senhor, possa compreender e seguir o caminho do bem. Obrigada, meu bom Deus, que fique conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Um beijo grande, Graças a gente. Deus. Uma boa Beijo. virada de ano para todos. Muita Boa paz, muita noite. confiança, muita Feliz união. ano Muita... noite. Bom? Tchau, Obrigada. tchau. Boa Beijo grande. noite, gente. Feliz ano Feliz ano novo. novo.